Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Acolon e eu trouxe para vocês hoje mais uma carta do baralho cigano Lenormand, a carta de número 15, o Urso. Pessoal, antes da gente iniciar, deixa eu deixar um recado aqui para vocês. Eu desenvolvi dois e-books, um dos arcanos maiores do tarô e outro dos arcanos menores do tarô, tá? É um material bastante profundo, material bastante extenso. Dos arcanos maiores contém por volta de 227 páginas e dos menores por volta de 401 páginas, tá? Inclui os aspectos psicológicos e arquétipos de cada arcano, signos e planetas relacionados com cada arcano, e adicionei também poesias místicas relacionadas a cada um desses arcanos, tanto os maiores quanto os menores, todas de minha autoria. E é um material bastante extenso que vai auxiliar vocês, tá? Quem está começando ou quem já está nessa jornada e quiser dar uma aprofundada, esse é o momento, tá? Coloquei aí com um valor bem simbólico, tá? Para vocês poderem estar adquirindo. Então, para quem tiver interesse, é só acessar o link aqui embaixo do vídeo, né? E vocês serão redirecionados para a página da Hotmart, tá bom? Pessoal, vamos lá. Carta de número 15, a carta do urso. O que nós conseguimos sentir, intuir quando olhamos para essa carta? Nós vemos um urso, nós sabemos que o urso ele é um animal forte, né? Um animal imponente, ele é rápido, apesar dele ser bem grande, né? Aparenta ser um animal um pouco mais lento, mas não é, né? Então ele guarda as forças dele para quando precisar agir, ele age, né? E rapidamente, muito rápido, para falar a verdade. Só que o urso ele também está muito ligado aos ciúmes, né? Ao poder, à força bruta, né? Que mais que a gente pode falar? Em algumas leituras ele pode estar relacionado com ciúmes, ele pode estar relacionado com a possessividade, né? Então é uma carta bastante interessante. Alguns falam até que ela está relacionada com falsidade. Depende do contexto. Dependendo do contexto, sim. Pode ser também aquele famoso abraço de urso, sabe? Então, vocês não podem se prender apenas às palavras-chave. Por exemplo, o que a gente pode colocar de palavra-chave? Seria isso, a força, os ciúmes, a possessividade, o controle, né? O poder. A gente pode falar também que o urso ele está relacionado, por exemplo, ao signo de Capricórnio, mas eu gostaria que vocês não se fixassem apenas nessa questão de palavras-chave. Então, por exemplo, quando eu olho para um urso, né, eu também imagino que o urso gosta do que? De natureza, né? Ele vive na natureza, ele gosta de subir em árvores. Que mais? Ainda mais quando ele é mais jovem. O que mais que ele gosta de fazer? Ele gosta de doces, né? Ele gosta de mel, ele é comilão, né? Então, são algumas informações muito importantes, tá? Por quê? Porque ajuda, conforme a leitura ela vai se desenvolvendo, isso ajuda a identificar com um pouco mais de clareza, né? Sobre uma determinada situação, sobre uma determinada pessoa. Então, pessoal, o que a gente pode falar do urso numa questão amorosa, por exemplo? A gente pode falar que dentro de um relacionamento pode existir muitos ciúmes, muita possessividade? Podemos, tá? A gente pode falar isso sim. O que mais? Aquela pessoa me ama, por exemplo, dentro de uma pergunta, aquela pessoa me ama, sai a carta do urso. Olha, ela pode amar você, né? Pode ser que sim, ela te ame, mas também existe talvez uma proteção excessiva, um ciúmes, né, excessivo, existe uma possessividade, talvez uma tentativa de controle sobre a relação, né? Ou então uma relação muito ligada também ao material, muito ligada ao dinheiro, né? Uma relação por interesses financeiros. Pode ser também dependendo do contexto geral, né? Dependendo das outras cartas que saem também. Dentro de um contexto espiritual, por exemplo, é uma carta que mostra muita proteção espiritual, tá? Aquela proteção espiritual, a força espiritual, né? Só que também, dentro de um contexto espiritual, a carta do urso ela pode indicar pra gente que existe alguma tentativa de sufocamento, né, do espiritual. Talvez alguém esteja demandando, num contexto negativo, ela esteja demandando energias para sufocar vocês, para poder tentar dominar vocês de alguma forma. Então, se ela sai num contexto negativo no espiritual, é interessante, né, prestar atenção nisso
e realizar as proteções e talvez até uma quebra de vínculos, né, dessas energias. O que mais que a gente pode falar na carreira, né? Na carreira, pode, por exemplo, pode indicar alguém que trabalha com autoridade, alguém que trabalha com algum cargo de liderança de alguma forma, né? Só que ela também traz um alerta na parte de carreira para tomar cuidado com aqueles impulsos que nos fazem como é que é o nome, gente? Não é? Que nos faz ter atitudes impulsivas de rebater o que um superior está falando. Então, às vezes você estará diante de um superior, de um encarregado, até do dono da empresa, por exemplo, e você acaba soltando algumas coisas assim que não são muito legais, tá? Então, essa carta ela também indica que tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, eu vou conseguir aquele emprego, né? E sai a carta do urso? Sim, você vai conseguir, porque é uma carta muito ligada ao financeiro também, né? Tanto que ela também está ligada ao signo de Capricórnio, tanto que numa questão de ciúmes, né, numa questão assim de atitudes mais ciumentas, ela está relacionada ao signo de Escorpião. Fica essa dica, hein, pessoal? A maioria das pessoas elas acham que a carta do urso está ligada só à carta só ao signo de Capricórnio, mas não é verdade. Ela está ligada ao signo de Capricórnio, mas ela também está ligada ao signo de Escorpião. A gente consegue extrair essa informação por quê? Por causa dos ciúmes, né? E de algumas atitudes também. Então fica essa dica para vocês. Para quem está passando por uma questão de triângulo amoroso, pessoal, e sai a carta do urso, é uma situação que existe muito controle, né? Existe muita disputa, né? Então é uma coisa para vocês estarem se atentando. Existe muita tentativa de controlar uma situação, tá? O que mais que a gente pode falar? Estou protegido espiritualmente, né? E sai a carta do urso. Cara, você tem uma proteção espiritual enorme, né? Uma proteção muito forte. Então fica essa dica para vocês. Pessoal, agora se a gente vai falando numa questão, por exemplo, de saúde, né? O que a gente pode falar numa questão de saúde? O urso é um animal grande, ele é um animal comilão, né? Ele é um animal que ele come muito para poder hibernar, né? Para ele poder passar um período de tempo sem acesso à comida, né? E também para juntar essa reserva de gordura, né, dentro do corpo. Só que o urso ele também está muito relacionado com problemas problemas ligados ao peso, né? Então, se você já sente que você está com, por exemplo, está passando por uma situação de excesso de alimentos, por exemplo, você sente que algo está descontrolado, seria interessante procurar algum tipo de auxílio, né, para resolver essa questão. Por quê? Porque a carta do urso, numa questão de saúde, ela vai estar muito ligada a um ganho excessivo de peso também, né? Então, se você já sente, se você gosta, não tem problema, entendeu? Tipo, segue a vida normal, mas para aqueles que sentem que algo está descontrolado nessa questão, é o momento de procurar ajuda, tá? Quando sai a carta do urso. Ela também está muito ligada com a questão do estresse, né? Os ursos também ficam muito estressados dependendo da situação. Então, analise um pouco se a situação que você está passando está fazendo com que você se descontrole excessivamente em algo por causa do estresse, né? Então, por exemplo, o estresse ele pode desencadear na pessoa atitudes de um alto consumo de alimentos ou de alguma coisa do tipo, tá? O metabolismo também seria interessante dar uma olhada nisso. Isso, metabolismo, muito bom. Então, pessoal, numa questão de saúde, eu daria uma atenção especial à parte do metabolismo, tá? E do ganho de peso. Pode ser também uma perda de peso? Também pode, tá? Por incrível que pareça, pode. Então, a carta do urso, ela também pode estar relacionada por exemplo, ao excesso do consumo de algum tipo de coisa, ou também a falta disso, tá? Então, em algumas leituras minhas, o urso ele já apareceu também
em casos ligados a pessoas que não queriam comer, por exemplo, né? E foi até difícil para eu conseguir entender esse ponto, tá? Então, talvez você precise ganhar peso, né? Aquelas pessoas que tentam ganhar peso e não conseguem, né? Então, a carta do urso, nesse caso, ela pode indicar que é preciso ganhar um pouco de peso ou é preciso também perder um pouco de peso para uma questão de saúde, tá? Então fica essa dica para vocês. Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado. Boa sorte e luz na sua jornada. Me chama Colom. Gratidão.